Fala pessoal, de volta à nossa aula de Kiwi MD. Bom, nessa aula eu vou tirar dúvidas sobre a propriedade size hint e pos hint. Muitos alunos estão entrando em contato com muitas dúvidas com relação a isso, né, o size e o pos. Então isso tem a ver com o tamanho e o posicionamento dos widgets dentro da tela. Então se há dúvidas, vamos tirar essas dúvidas agora. Eu tenho aqui um MD Box Layout. Tá? Nós já vimos que o Box Layout ele ordena os componentes dentro dele de maneira igualitária, então o tamanho e a posição deles é definido, é controlado pelo Box Layout. Tá? E dessa maneira, se eu alterar o tamanho da tela, o tamanho dos botões, eles são setados, né, de maneira igualitária. E se eu quiser alterar o tamanho do botão B, por exemplo, tá? Então, naturalmente, eu utilizaria a função size, que significa tamanho. Então, para alterar essa propriedade size, eu preciso de dois valores aqui, largura e altura, certo? Então, eu preciso dar um valor, por exemplo, de 150 dp para o x, que é a largura, e 50 dp para a altura. Só que se eu salvar isso agora, olha aqui, eu vou vir aqui, File, Ctrl S, né? Se eu salvar, nada acontece, tá? Nada acontece. Isso porque quem está controlando o tamanho e a posição, como eu já disse, é o Box Layout. Tá, e se eu quiser alterar mesmo assim e sair desse controle do Box Layout? Então eu preciso desligar esse controle. Como é que eu desligo? Aqui no botão B, eu vou utilizar a propriedade size hint. Tá? A propriedade size hint, para ela ser desligada, eu preciso passar um valor none para largura e none para altura. Tá? Significa que eu não quero mexer na proporcionalidade do tamanho desse botão. E eu quero definir um tamanho para ele, né? Então eu posso aumentar, por exemplo, aqui para 200, né, o tamanho do botão, a altura dele, colocar uma largura de 180. Então eu tenho a liberdade de alterar agora se eu desligar a minha proporcionalidade aqui no size hint. Se eu alterar o tamanho da tela, o tamanho do botão continua fixo, tá? Naquele que eu coloquei as características para isso, né? Porque o A e o B não, eles continuam na proporcionalidade da tela, tá? Então, e se eu quiser mexer realmente na proporcionalidade? Bom, deixa eu reduzir aqui essa largura, que acabou ficando bem ao centro, né? Vou botar 20 mesmo, para ele ficar bem pequeno aqui. Bom, se eu quiser alterar na proporção, ou seja, quando qualquer tamanho de tela o objeto vai ser redimensionado, então eu preciso não setar essa propriedade. Então estou usando o asterisco aqui justamente para colocar como um comentário, né? Essa linha não vai ser executada. Vou salvar. E agora o tamanho eu preciso colocar um tamanho aqui na proporção, né? Então vamos dizer que eu quero colocar um botão nessa lateral esquerda aqui, que ele seja 50% da largura e 80% da altura. Então ele vai ser grande aqui. Então eu coloco aqui, ó, 0,5 significa 50%, tá? E 0,8 de altura, ou 0,8 também pode ser dessa forma, tá? Então ele tem 80% da altura dos outros botões, olha. Porque se eu colocar ele vai colocar também ele da mesma altura dos outros botões. A largura é 50%, tá? E se eu alterar o tamanho da tela, ele também altera o tamanho desse meu widget. Beleza. Eu só posso colocar até 1? Não. Por exemplo, se eu colocar 2, significa, se eu colocar 1,5, significa que eu quero o valor total, que seria 1, né, mais 50%
para cima e para baixo aqui da altura dele. Olha só, vou salvar, então ele cresce um pouco mais. Se eu colocar 2, significa que ele, somente o botão B, ele vai ser o dobro da altura dos outros, tá? Então ele vai ser o dobro da altura dos outros. Então a propriedade pós-hint ela é porcentagem, e a propriedade size, melhor, pós-hint não, size hint, ela é a porcentagem. E a propriedade size, você pode definir um valor fixo, porém você tem que desligar aqui o size hint, tá certo? Agora a gente vai falar sobre posicionamento. E quando a gente fala em posicionamento, tem a ver com o eixo X e o eixo Y. Então, o quanto de X eu vou alterar esse componente, né, para que ele se posicione mais à direita, ou seja, o X é o horizontal, e o quanto de Y desse componente ele precisa ter para ele estar mais acima ou abaixo. Tá? Então, nesse caso, o Y é o vertical. Os parâmetros que a gente usa na propriedade pós-hint, quando a gente fala em horizontalidade, digamos assim, X, né? Nós temos o X, nós temos o center X, a gente já falou muito sobre o center X aqui, e o right também, tá? E quando queremos alterar a propriedade no eixo Y, ou seja, né, da gente subir ou descer esse componente, nós vamos falar então dos parâmetros de Y, center Y e o top. Tá? Quando é que vamos usar esses parâmetros? Então a gente vai usar na propriedade pós-hint, certo? A propriedade pós-hint, ela recebe um dicionário. Tá? No Python, dicionários, nós tratamos com chaves. E aqui dentro eu preciso de uma chave valor. Né? A chave são esses parâmetros aqui que a gente falou. Tá? Então a chave, por exemplo, se eu for alterar o X do meu componente, eu preciso dar um valor aqui para ele. Tá? Então percebam, se eu colocar, por exemplo, 0, nada vai acontecer com o componente. Por quê? Porque eu estou dizendo que o X dele, ele não tem distância nenhuma entre o componente e a margem. Porém, se eu colocar aqui ponto 1, que seria 10%, né, da largura aqui, ó, desse espaço, né, para o X, eu salvo e ele afasta um pouco. Tá? Ah, eu não quero, foi muito, metade disso. Então, 0.115, que seria 15%. Certo? Então vamos lá. Opa. Metade disso seria 0.05, né? É isso aqui. Então percebam que eu posso até sai um pouquinho, olha só. Posso até 0,01, também posso. 0.005 também posso. Então percebam que eu tenho um controle total aqui do posicionamento. Olha, dessa maneira aqui eu estou dizendo que ele está, o meu componente ele deve ficar a 80% de distância do eixo aqui da margem. Tá? Inclusive ele saiu da minha tela, né? O componente sai da tela. E se eu alterar aqui, vamos dizer que nós precisamos então rever esse componente e eu puxo ele para cá, vai não. Por que não vai? Porque eu já defini que esse espaço aqui que eu quero de distância da margem é de 80%, então não importa se eu alterar o tamanho da tela, tá? O componente vai sair mesmo da tela sempre. Beleza, então aqui, né, já vimos a propriedade X, vou voltar aqui para 20%, por exemplo, e o center X, o que seria o center X? O center X, gente, é o seguinte, ele considera não mais a distância do início do componente com a base. Né? Então, nós vimos aqui, por exemplo, no x0, tá? Olha só, vou explicar com 0. O x0, ele é a distância do início do componente com a margem. Então, é 0, então ele fica colado aqui à esquerda, certo? Se eu colocar aqui center x0, o que significa?
que agora ele vai considerar não mais o início do componente aqui à esquerda, e sim o centro do componente. Então, center 0, ele coloca, olha só, a distância da margem da tela, tá, para o centro do componente é 0. Tá certo? A gente utilizou muito o 0.5, que significa que o centro do componente está a 50% da largura do meu espaço aqui, certo? Então eu tenho um valor para esse espaço e eu quero posicionar o centro desse componente na metade desse caminho, né? dessa largura. Então, se eu faço isso, eu vou posicionar o meu componente ao centro. Ah, professor, mas eu quero colocar ele totalmente à direita. Então, nós vamos utilizar a propriedade right, tá? Opa. Right. Certo? Right o quê? Right 1, ou seja, eu estou com a parte direita do componente totalmente à direita, certo? Ou seja, a parte direita. Se eu colocar right 0, ele vai colar o componente aqui, porque a parte, ele vai sumir com esse componente, na verdade, né? Ó, sumiu. Por quê? Porque a parte direita, ao lado direito do componente, ele está a 0 distância da margem esquerda do container. Se eu colocar right 0.5, ele vai colocar, olha só, a parte direita ao meio. Se eu colocar 1, ele vai colar essa parte direita aqui. Por quê? Porque eu estou usando todo o lado direito, todo o espaço do lado direito para preencher com o meu componente. Ficou claro? Bom, quando falamos de vertical, né, quando a gente quer posicionar esse componente mais à vertical, então, ou melhor, sim, altura, né, posicionamento vertical. Se nós falamos de X, falamos de horizontal. Posicionamento vertical, nós precisamos mudar um pouco esse layout aqui, tirar do vertical, passar para horizontal, para poder a gente observar o controle, né, da posição. Então, eu vou alterar aqui para vocês verem. Por exemplo, o pós-hint Y. Tá? Pós-hint Y funciona da mesma forma que o X, só que agora a gente vai estar falando de altura. Né? Então, se eu coloco, por exemplo, 0.5 no Y, né, significa que o B ele vai estar ele vai ter um espaço de 50%, né, da parte de baixo aqui da tela até o centro, né, 50%. E percebam que o botão ele passou, né, porque o tamanho não foi alterado, né? O tamanho não foi alterado. Por quê? Porque aqui, ó, eu coloquei o tamanho dele é 100% o tamanho da tela, né? Então, se eu colocar aqui 0.5, a gente revê nosso botão também, certo? Mas eu não vou deixar o Box Layout controlar esse tamanho dele aqui para a gente não ficar mexendo em outra coisa que não é assunto. Bom, o Center Y, como é que funciona? Então aqui, ó, o Y, né, eu posso também alterar aqui a distância. O Center Y ele vai funcionar também observando o centro, né, e não mais a lateral, o centro do componente, da mesma forma. Né, tem a distância aqui de 0.2 a 20%, 50% e de 1%, ou de 100% no caso, né, a distância. E o top? O top seria o topo. Então, se eu coloco 1, significa que ele está totalmente ao topo. E agora eu vou ter que alterar esse tamanho dele aqui para que a gente possa ver o componente totalmente lá em cima, né? Vou alterar um pouco mais aqui, vou deixar ele com 10% de altura, né? Para que ele fique aqui. Então percebam que praticamente tudo é dado para a questão da proporcionalidade, né? Dentro dessa questão de tamanho e posição, tá? Nos componentes aqui no KiVMD.
É isso aí, pessoal. Eu espero que agora fique claro e então vamos seguindo aí no nosso estudo do Kiv MD. Um abraço e até a próxima aula.